aula aqui, que começa falando sobre o magnetismo da Terra, tá? Vamos lá. Então, aqui entra o magnetismo terrestre. Na aula passada, eu comentei com vocês que um médico da Rainha Elizabeth, chamado William Gilbert, ele desenvolveu ele escreveu uma epístola onde ele tratou dos fenômenos elétricos e magnéticos que ficaram mais de 2000 anos esquecidos na história. E ele foi investigar a invenção chinesa da bússola, não é? Como é que funciona a bússola que foi criada pelos chineses? A bússola é um instrumento usado para orientação naval. Por quê? Usava-se sextantes, usava-se astrolábios, só que tanto sextante quanto o astrolábio, ele tinha uma limitação, que era o quê? Sextante e astrolábio guiavam pelas estrelas. Só que se tivesse nublado, e se o navegador tivesse num nevoeiro, ferrou-se, né? Então, a agulha da bússola, ela era bem precisa para o navegador. Por quê? Porque como é que era uma agulha? Como é que é, na verdade, uma bússola? Você tem uma agulha que ela é suspensa por um fluido, fica pendurada por um fio, alguma coisa do tipo, e ela é magnetizada nas suas pontas. A ponta norte, ela sempre vai apontar para a direção norte. Então, você tem uma agulha e você tem embaixo uma rosa dos ventos. E aí, o que acontece? Você ajusta a agulha, a rosa dos ventos, e você sabe a direção onde você precisa, para onde você precisa ir. Eu preciso ir para noroeste. A agulha está apontando para o norte. Ajuste para saber onde é o norte e vá para a direção que você achar mais conveniente. Tudo bem? Então, é assim que é feito, é assim que funciona uma bússola, tá? Só que aí, o que aconteceu? O Gilbert foi explicar isso daí. Por que a bússola funciona tão bem? Então, a explicação dele era simples. A Terra é um gigantesco ímã. O polo sul desse gigantesco ímã fica mais ou menos na direção do polo norte geográfico. Ó, cuidado. O polo sul do ímã gigantesco que tem dentro da Terra fica no polo norte geográfico. O polo norte do gigantesco ímã dentro da Terra fica no polo sul geográfico. É uma inversão do magnético com o geográfico. O que é norte geográfico é sul magnético, tá? E o que é sul geográfico é norte magnético. Então, o norte da bússola aponta para o norte geográfico, que é sul magnético, e o sul da bússola aponta para o sul geográfico, que é norte magnético. Eu vou me enrolar nessa bagaça aí. Gente, é só tu ir treinando, falando sozinho, que tu vai entender, tá? Professor, a Clara está sem WhatsApp e ficou ok, Eric. Eu vou ver isso. Já tem 2 alunos. Veja com ela depois. Não, pera lá. Marcela e a Clara. Eric, depois tu me diz por quanto, tá? E se ela fez, eu vou checar se foi feita atividade, vou encaminhar isso daí. Se eu puder não deixar aluno de recuperação, porque vocês têm que tocar o barco, mano. Vamos lá, vamos continuando aqui. Mas é o seguinte. Você fala aqui. Opa! É um pulão. Olha, não tá no slide de vocês, o slide oficial, mas eu vou te explicar. Por que a Terra tem magnetismo? Não tem nada a ver com a explicação. Quer dizer, Gilbert estava mais ou menos certo, tá? A Terra tem, sim, um gigantesco ímã. Só que esse gigantesco ímã não é uma barra que, sei lá, Zeus enfiou na Terra. Não é isso. A Terra... Vou te contar uma historinha. A Terra, ela foi formada durante milhões de anos, certo? E existia uma fase sua estelar chamada prototerra. O que são os protoplanetas? Protoplanetas são planetas ainda no estado plasma, eles estão muito quentes. E com o passar dos anos, esse planeta ele vai resfriando, certo? Então a Terra, na sua fase prototerra, ela foi atingida por um planeta órfão. Putz, o que é um planeta órfão que eu não sei? Os planetas, eles vagam presos ao campo gravitacional de uma estrela, ok. Só que essa estrela morre. E quando essa estrela morre, esses planetas, eles vagam por aí. Alguns planetas que não têm atmosfera,
eles não são nem visíveis, porque eles não refletem, ou refletem muito pouco a luz, absorvem muito, enfim. Um planeta formado essencialmente de ferro, níquel e cobalto, colidiu-se com a Terra, nem em sua fase de prototerra, protogaia, né? Então, e esse planeta, só lembrar lá a atração newtoniana, né? Massa atrai massa, uma relação inversamente proporcional ao quadrado dos seus produtos, ao quadrado da sua distância, e diretamente proporcional ao produto dos módulos das massas, né? Mas essas massas, elas são atraídas para o centro de massa, ou seja, essa grande massa desse grande planeta foi atraída para o centro da Terra. E isso explica, por exemplo, por que, pense, se você está tomando uma sopa, essa sopa, ela esfria das bordas para o centro. Se eu tenho 3 estados físicos, o sólido, o líquido e o gasoso, em qualquer substância, o sólido é o mais frio. E aí você vê, você já estudou isso em geografia, né? O corte estratigráfico da Terra. Se eu pegar a Terra, eu vou ver que ela tem nitidamente 3 regiões: a crosta, o manto e o núcleo. Só que esse núcleo da Terra, ele tem uma parte plasma, que é o núcleo externo, vamos botar assim, líquido, né? E tem uma parte sólida no meio, que é o núcleo interno. Aí você me pergunta, por que o núcleo interno está mais frio que o externo, se deveria ser o contrário? Se na crosta solidificou, no manto está mais ou menos, você tem um núcleo líquido, aí você tem um outro núcleo sólido, isso não faz sentido. É porque esse aí é justamente esse planeta que se chocou, e na mesma era geológica em que esse planeta colidiu, os pedaços de sílica se soltaram da Terra, formaram a Lua. Tanto que as imagens que nós temos da Lua, vista em todos os ângulos, a Lua ela não é bem assim redonda, ela está mais com o formato de uma coxinha. Do outro lado, ela tem uma protuberância, que não é visível para a gente, porque a Lua ela tem uma rotação muito parecida com a sua translação, de tal maneira que ela acaba dando uma face só para a gente. Então é como se tu pegasse uma coxinha e tu ficasse rodando com a coxinha dando uma face só para ti. Tu vai achar que a coxinha é um bolinho de carne, que é redondo, mas não é, tá? Beleza. Então, esse núcleo externo, ele é feito de ferro, níquel e cobalto. Mais à frente eu vou falar sobre a lei de Ampère, e aí a gente vai entender que esse núcleo de ferro, níquel e cobalto, ele girando, ele faz existir campo magnético. Falando nisso, eu mandei vocês assistirem um filme chamado O Núcleo, Viagem, Missão ao Núcleo da Terra. Vocês assistiram no fim de semana? Possivelmente não, né? Então ainda fica o convite válido aí de assistir O Núcleo. Esse filme ele tem pelo menos 20 anos, mas ele tá no Mega Filme, tá? Beleza? Então eu aconselho os senhores a assistir. Não assistam no Mega Filme do computador, que senão vocês vão pegar um vírus do cão. Assistam no celular. Eu vou mandar o link de novo. Vou mandar um link do Mega Filme para vocês assistirem no celular, ok? Vamos adiante. Deixa eu ver se alguém está falando alguma coisa aqui no chat, porque eu estou só com uma tela. Não, o Léo chegou. Depois eu dou presença para o Léo. Vamos continuar aqui com o nosso assuntinho, né? Então, aqui o campo magnético e as linhas de indução magnética, tá? O campo, olha só, a gente fala em campo, a gente pensa logo numa região ao redor, certo? Então, o campo magnético é uma região onde eu vejo, eu percebo as propriedades magnéticas válidas, tá bom? Então, o campo magnético é a região ao redor de um ímã. Se eu colocar uma bússola, por exemplo, ali, ela vai reagir com esse ímã, porque a bússola tem propriedades magnéticas, tá bom? Então, ao ser colocada nas proximidades de um ímã, a agulha de uma bússola magnética, a agulha magnética de uma bússola orienta-se na direção que varia com a posição da bússola em relação ao ímã, tá? Isso significa que o ímã influencia no espaço que envolve o meio de criação com um campo de forças. Esse campo de forças, gente, quem falou sobre isso, quem explicou melhor sobre isso, foi um cidadão chamado Michael Faraday. Tanto que são as linhas de Faraday.
E aí, o que acontece? Só que o Faraday, na época, ele era faxineiro de um laboratório, né? Ele tinha as ideias, mas ele era ignorante de pai e mãe. Ele não sabia bestão em matemática. E aí, ele assinava com pseudônimo lá. Então, quando foi falar de linhas de campo, ele quis trazer a ideia de um vetor. A gente sabe que é um vetor, não é? É uma quantidade com direção e sentido, tá? E aí existe uma matemática toda por trás, uma geometria analítica para explicar como funciona o vetor, beleza? Mas o Faraday não tinha essa noção. E aí o que acontece? Vamos continuando. Então, isso significa que o ímã influencia... Esse campo é denominado campo magnético, ou seja, a região, o espaço de influência de um ímã se chama campo magnético, tudo bem? E esse espaço, ele não é um espaço não é um espaço, vou botar assim, não é um espaço geométrico comum, ele é um espaço vetorial, tudo bem? Só que é um espaço geométrico. Eu vou, por exemplo, medir um volume. Um volume é um espaço geométrico. Eu vou medir um campo magnético. Um campo magnético é um espaço, porém não é geométrico, é vetorial. Lá na geografia, vocês estudam vários espaços, espaços agrários, espaços urbanos, que têm as suas características específicas, não é? Como é que eu vou medir as coisas do espaço urbano? Não sei, eu sou geógrafo. Talvez o professor de geografia possa explicar melhor. O espaço rural, a mesma coisa. E aqui eu só posso falar o quê? O que é o espaço geométrico? A matemática trabalha os espaços geométricos, tudo bem? A física fala mais ou menos dos espaços vetoriais. E existe, aí vem um detalhe importante, gente, para vocês verem, porque que eu sou tão puto com coach. Porque coach fala de uma coisa que ele não sabe, alguns, né? O cara se diz, eu sou coach quântico. Primeiro, o que é mecânica quântica? A mecânica quântica ela se desenvolve não em um espaço não geométrico, num espaço chamado espaço de Higgs. Desculpa, falei besteira. Espaço de Hilbert, troquei os nomes. Então, esse espaço de Hilbert é um subespaço lá da teoria de Banach, né? É uma matemática um pouco mais complexa. Só os cursos de física e matemática vêm na graduação no fim do curso. Então, o cara é um coach quântico. Ele não sabe nem a física clássica, quanto mais falar de alguma coisa quântica. Então, ele teria que saber essa matemática, tá? Voltando para o magnetismo. Então, há um outro espaço chamado espaço vetorial, que os alunos que fizerem geometria e que fizerem engenharia vão estudar uma disciplina chamada álgebra linear, e nessa disciplina vocês vão estudar o espaço vetorial na sua prática. Para a gente, do ensino médio, o espaço vetorial é uma área de influência de alguma coisa. Forças, elas são vetores, grandezas vetoriais. Então, nos espaços vetoriais atuam as grandezas vetoriais. Matemática é o vetor. E o campo magnético é a mesma coisa. Ele é um vetor, tal como o campo elétrico. Também ele é um vetor, tá? Então, esse campo magnético ele tem direção, ele tem um sentido. E tem uma quantidade. Essa quantidade ela é representada pela letra B, com um vetor em cima. Isso significa campo magnético. Professor, por que B? Gente, tem um só que é a letra B, tudo bem? Então, a letra B, ela representa o campo magnético, tá? Então, a direção de B. E outra coisa, esse B, esse campo, ele é pontual, tudo bem? Então, por exemplo, você pega um ímã, ele tem uma distância, vamos supor que tu tem um ímã, uma folha de papel na sua frente, e à direita você pega um ponto. Naquele ponto, você calcula o campo magnético, ou seja, o vetor campo magnético naquele ponto. Se você pegar um outro ponto em qualquer lugar diferente daquele, você já vai ter um outro valor de campo magnético, tudo bem? Porque é um outro ponto P. Em cada ponto, você identifica um valor de campo. Professor, existem dois lugares em que o campo é igual, eles podem ser simétricos, mas igual não, tá beleza? Então, isso aí pode acontecer. Como assim seriam simétricos? Digamos, aliás, nem... Vai. No magnético vai, no elétrico isso não existe. Beleza? Vamos seguindo. Então, no caso das partículas, vamos lá.
Então, a gente vai falar depois matematicamente. Poxa, esse livro está passando direto, rapidão. Ah, tá, ele foi com tudo lá para frente. Voltando. Vamos lá. A linha de indução são linhas imaginárias, em parte, ok? Elas podem ser visíveis também. Então, primeiro o Faraday imaginou, depois ele pensou, como é que eu vou ver esse bagulho? Ele fez um experimento lá com pó de ferro, ele conseguiu visualizar aquilo que ele imaginava, tudo bem? O que ele imaginava era que nas extremidades de uma barra de um ímã, você tinha uma intensidade de campo maior. Ele não sabia provar isso, mas aí como é que você vê a prova? Então, as linhas de indução é uma linha imaginária que indica o sentido e a direção do vetor campo magnético. Em cada ponto do campo, o vetor campo magnético é sempre tangente a uma linha de indução. Tem sentido nela. E observe aqui nesse slide que você tem bem aqui, ó. Você tem essa linhazinha, ok? Representando o campo magnético. Você tem um ponto aqui, esse 1 aqui representa a indução magnética, beleza? E bem aqui tem um campo, tá? Bem aqui tem um outro campo, bem aqui no 3 tem outro campo, aqui no outro tem outro campo. Mas observe uma coisa importante. Essas linhas de campo, elas sempre, por fora do ímã, começam na direção do polo norte e terminam no polo sul, ok? Então, vamos lá, observação importante aí. Então, as linhas de indução sempre começam no polo norte e terminam no polo sul, ok? Certo? Que a linha de indução parte do polo norte e vão até o polo sul. Isso é extremamente importante, ok? Por quê? Porque você tem esses ímãs e você vai ter os eletroímãs. Nos dois, a característica se preserva. Mas, às vezes, eles fazem uma jogada aí onde eles separam vários ímãs e aí o campo de um encontra o campo do outro. Então, eu vou ter que saber aonde começa, onde termina determinados campos. Então, o campo sempre vai começar no norte e terminar no sul, tá? Isso por fora do ímã. Outro detalhe é o seguinte, como eu te falei, o ímã, eu não tenho como separar esse ímã, né? Não existe o tal monopolo magnético. Então, a única forma que tem começo, não tem começo e não tem fim, é um círculo. Tudo bem? É um círculo. Vamos pensar da seguinte maneira. Você já tentou fechar uma bolinha de sabão? Uma bolha de sabão? Bolha de sabão, ela tem umas propriedades físicas interessantes. Se eu tentar cortar essa bolha de sabão, ou eu destruo, ou eu crio duas bolhas. Ímã. Se eu tentar destruir, eu crio dois ímãs. Veja o formato desse campo aí. Ele é um campo esférico, anelar, circular. Quando eu divido, eu crio dois ímãs, né? Então isso quer dizer que por dentro do ímã também passa campo. Só que o campo dentro do ímã ele é um campo diferente, ele é um campo constante e ele é um campo de linhas de indução invertida. Ou seja, dentro do ímã ele sai do sul para o norte, fora do ímã ele sai do norte para o sul. Como nós vamos estudar coisas que acontecem fora do ímã, o que está dentro não é tão importante quanto o que está fora, tá? Então a nossa principal importância é o que está fora desse ímã. Beleza? Então, por fora, as linhas saem do norte e vão para o sul, ok? Vamos fechar aqui com a imantação dos ímãs, tudo bem? Como é que eu imanto alguma coisa, cara? Não sei se você já pegou uma agulha, deixou perto de um... Hoje nem tanto, né? Mas antigamente, e repito, antigamente, de novo, na casa dos teus pais, era muito comum você ter uma estante
Aí tinha uma televisão lá, né? Às vezes era uma estante de ferro, um escroto, estante. Aí tinha, era ostentação. Tu tinha um sonho, umas caixas gigantes do lado, assim. E aí alguém deixava, por exemplo, aquelas caixinhas de costura com agulhas ali dentro. Pai, em cima da caixa de som. A caixa de som atrás, ela tem um ímã. E aí o que acontece? Depois de alguns dias, a pessoa tirava aquela agulha ali e as agulhas grudavam umas nas outras. Grudavam estranho. Elas estavam imantadas. Por quê? Porque, gente, é assim. Dentro de um material, eu vou te mostrar depois, na próxima aula eu vou pegar um outro slide. Eu não vou pegar esse slide da UNO, porque eu acho que ele está meio confuso para vocês. Eu vou pegar um meu mesmo de eletromagnetismo, porque ele tem umas imagens mais bonitinhas para isso. Então é o seguinte, então um material, dentro desses materiais, existe o que a gente chama de ímãs elementares, tá? Esses ímãs elementares, eles são formados por uma propriedade que você estuda em estado sólido, algumas disciplinas dentro do curso de física. Esses ímãs elementares são formados por uma propriedade chamada spin. Spin é giro, né? Em inglês. Isso tem a ver com o giro dos elétrons. Nós vamos entender assim, que todo material tem ímã elementar. Só que devido à termodinâmica, devido aos sistemas, a ideia da termodinâmica, né, de um sistema macroscópico, esses ímãs elementares, a entropia dele tende a aumentar, ou seja, o estado de desordem deles, com o passar dos anos, tende naturalmente, espontaneamente a aumentar. Isso não quer dizer que isso é um processo que vai ter que ser para sempre assim, porque o magnetismo, ainda bem, é um fenômeno reversível. Então, esses ímãs estão completamente bagunçados. E aí, como o ímã ele impõe uma força, um ímã perto de um material que pode ser imantado, como ferro, níquel, cobalto, esses ímãs eles se alinham. Tudo bem? Então, você olha aí a imagem que está à sua esquerda. Você tem um material desmagnetizado, um material que pode ser níquel, pode ser ferro, pode ser cobalto, os chamados materiais ferromagnéticos da tabela periódica. Então, esses materiais com os ímãs completamente bagunçados, depois de algum tempo, sujeitos à ação desse campo magnético, eles vão alinhar os seus ímãs elementares. Tudo bem? Só que depois de um tempo, segundo a lei, a termodinâmica ela é válida, não é? Então, esse material ele vai ser exposto ao calor, o nível de agitação molecular dele vai aumentar, e aí esses ímãs eles vão se desorganizar novamente, e aí eu vou fazer o material que foi magnetizado desmagnetizar. Ok? Pessoal, se eu jogar o ímã no fogo, ele para de ser magnético? Para. É assim que a gente faz o material perder propriedade magnética. Fogo. Como é que eu faço o material ter uma persistência, ou melhor, o ímã ficar mais, digamos, forte, se ele estiver bem refrigerado, tudo bem? Por isso que a maioria dos equipamentos, vou colocar alguns vídeos, como por exemplo o maglev, que é o trem magnético de Tóquio. Você tem ali os sistemas de levitação magnética, esses sistemas geralmente, quando não são bem aqui, precisam, aliás, de uma força mais, de um upgrade ali, eles utilizam nitrogênio líquido. Então, vou te colocar lá no grupo alguns vídeos interessantes dentro dessa área aí, onde você vai ver que o magnetismo está intrinsecamente ligado à temperatura. É por isso que o Enem, ele pega lá na habilidade 21, e ele diz que vocês têm que aplicar as leis da eletrodinâmica, do eletromagnetismo, aliás, ou seja, ele está pegando desde a eletricidade ao magnetismo, e da termodinâmica. Por quê? Porque as coisas termodinâmicas acontecem em ordem molecular e as coisas eletrônicas acontecem bem próximo da ordem molecular. Tudo bem? Então ele separa. A física clássica é a habilidade 20. 22, aliás, ela quer saber de termodinâmica e eletrodinâmica. Ele junta e tentativa aí de você conseguir conciliar. Beleza, gente? Então, olha só. São 9, faltam 5 minutos. A gente começou 5 minutos para as 9. A gente começou um pouquinho atrasado, em função de eu ter que ajustar ainda a agenda que estava dando bug. Mas
fomos até o fim. Na próxima aula a gente vai falar sobre o experimento de Oersted. Eu quero ver se essa semana eu alimento alguma coisa no grupo para que você já chegue com certas curiosidades na próxima aula, tudo bem? É um assunto de muito pouca equação, é um assunto de mais entendimento conceitual, porque não que o eletromagnetismo não seja equação. Se algum aluno aqui inventar de fazer engenharia elétrica, vai ver que tu era feliz no ensino médio porque o teu professor de física só te contava o que aconteceu. Ele não te contou como aconteceu. Então, isso aqui foi construído em cima de muita briga, em cima de muito desenvolvimento de equação, em cima de um desenvolvimento de um brilhantismo sem tamanho, tá? Mas são só as consequências que nós trazemos para vocês, não os problemas que surgiram, tá? E aí, gente, na quinta-feira, a gente vai começar a nossa aula, na verdade, com exercício, tá? Porque já foi muito blá, blá, blá sobre a eletrodinâmica e pouco exercício, tá? Então, aqui eu tenho 2 alunos que já chegaram no WhatsApp, já falaram. Eu vou ver a situação desses alunos aí, se foi por pouco ponto, se fizeram o trabalho, para ver o que faz. Beleza, gente? Tranquilo aí? Então, olha só, por hoje, fim de papo, vai tomar uma água. Eu sei que tu nem mal acordou, tu já pegou o celular e foi assistir aula. Na quinta-feira a gente se encontra de novo. Bacana? Falou!